Amoras, olha a aulinha de hoje, ficou um luxo só, eu gostei bastante do resultado. Se você ainda não adquiriu essa apostila, desejar adquirir, entre em contato comigo, o valor é de R$ 30, são 8 riscos, com videoaulas aqui no canal passo a passo, bem completo para vocês, tá bom? Bora pintar! Vamos fazer esse botão aqui, amoras, tá? Então, vamos lá. Um pincelzinho menor, tá? 8, 6... tá? Vamos começar com o vermelho profundo, tá? As cores aqui você pode estar mudando de acordo com o que você tem, tá? Pode ser o púrpura, se não tiver o vermelho profundo. Ó, eu peguei a tinta com o canto do pincel, o vermelho profundo, e eu tô adicionando aqui nesse miolinho, tá? Esse aqui é um botão que tá levemente aberto. Ó, com o canto do pincel, eu vou pegar aqui, ó, tomzinho de amarelo, é amarelo canário que eu tô usando aqui, ó. Lavei o pincel e agora eu vou trabalhar aqui, tá? Então, eu vou trabalhar da seguinte forma, ó. Lavei bem o meu pincel. Enchi meu dedo de tinta aqui. Vou pegar a tinta com o cantinho do pincel, o vermelho profundo, que vai ser a minha cor de sombra aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui onde eu quero a sombra. Então, é na lateral, aqui, ó. Nessa lateralzinha. Aqui, ó, descendo pra marcar essa profundidade que tem aqui, ó. E eu esfumo, tá? Vou trabalhar também essa bordinha aqui, ó. Descendo. E aqui também a gente tem uma pequena curvatura, ó. Onde vai dar volume à pétala. Fiz isso, eu vou lavar bem o meu pincel, secar. Vou pegar o amarelo canário, ó. E eu venho colocando o amarelo canário onde ficou sem tinta, tá? Primeiro eu coloco, aí depois eu venho com pinceladinhas leve. Ó, eu vou unindo aqui os tons com a pincelada bem leve, tá? É porque senão fica muito... O amarelo canário, ele deixa um pouco fosco o vermelho profundo. Ó, posso voltar e retocar o vermelho profundo. Não precisa ficar esfregando demais, senão você vai tirar o brilho do vermelho profundo e vai deixar ele muito fosco. Aí não fica aquele vermelho bonito, tá? Olha como fica diferente essa tonalidade. E aqui a gente vai seguindo. Você vai observar o desenho, sempre que tiver uma linha no meio da pétala, significa que é profundidade, ó. Marco ali. Ó, já vou aproveitar para fazer essa aqui que tá por trás também, para agilizar o processo aqui. Ó. Puxo. Toda a volta. Ó, vamos preencher também essa daqui, ó. Ela vem até aqui assim, ó. E aqui tem uma também, ó. Desço colocando a sombra. Agora eu vou lavar o pincel e eu vou entrar com o amarelo, tá? Aí, ó, novamente, coloca primeiro a tinta onde não tem, que o tecido tá branco. Ó, e depois com a mão leve, você vai unindo a junção de uma cor com a outra, tá? Sempre que achar necessário, lava o pincel para tirar o vermelho, que às vezes a gente encosta no vermelho. Ó. Aí, aqui, ó, limpei lá para tirar o excesso. Tá? Venho aqui, ó, com o amarelo para preencher toda essa parte, ó. Desço com o amarelo, limpo o pincel e eu pego o vermelho profundo
Ó, e com a pincelada de lado, ó, eu vou jogando pra cima, eu vou varrendo essa tinta, ó. Eu vou subindo, ó. Posso voltar e retocar. Sem deixar nenhuma parte para preencher, tá? Aqui é a sépala, né? Que a gente vai estar fazendo depois. Se quiser intensificar, achar que é necessário, você pode pegar, por exemplo, um pouquinho do berinjela, mas bem pouquinho, que o berinjela, ele é muito forte. Ó, berinjela, cantinho do pincel, ó, e eu quero que você repare as partes de baixo, ó. Essa pétala que tá aqui mais por baixo, essa aqui também, ó, um pouquinho, tá? A parte aqui, ó, tá aparecendo a parte do miolinho. Você coloca um pouquinho do berinjela e aqui também, ó. Tá? Mas sem exagero, senão vai ficar com um tom muito forte. Próximo botão é a mesma coisa. Se você quiser mudar as cores, pode mudar. Se não, pode continuar os mesmos tons, ó. Pétala que tá mais embaixo, eu entro com o vermelho profundo, marcando a sombra da lateral, que essas pétalas vão projetar aqui, tá? São aquelas rosas que tá desabrochando, os botões que estão desabrochando. Na lateralzinha aqui, ó, também vou colocar um pouquinho. Com o canto do pincel, aqui, onde é que tem as curvinhas, ó. Eu vou colocar um pouquinho dessa tonalidade, ó. Dou uma esfumadinha. Lavo o pincel e eu venho com o amarelo canário, tá? Ó, primeiro aqui nessa parte de dentro, ó, integrando os dois tons. Aqui, ó. Se precisar de escurecer, você vem e escurece. Senão, você pode estar deixando ela mais clarinha. Vou pegar aqui, ó, mais um pouco do vermelho profundo, ó. Coloco bem na lateralzinha. Ó, aqui, tô marcando a sombra, dou aquela esfumada pra não ficar muito marcado. Lavo o pincel. É importante, tá? Depois de pegar o vermelho, sempre limpar o pincel. Ó, a parte que ficou sem tinta, você vem com o amarelo e só depois que você adicionar, você vem dando aquela mesclada aqui, ó. Tá? Lavo o pincel. Vamos aqui, ó, nessa pétala que tem um corte, quer dizer que tem uma profundidade, uma dobra. Esfumo pra fora. Venho com o vermelho, dessa vez eu vou passar bem nessa borda aqui, ó, pra dar um volume. Aproveito que tá com tinta ainda, ó. E vou passar aqui também um pouquinho, ó. Lavo o pincel. Vai lá no amarelo, ó. A dobra. Pincelzinho de lado, ó. Coloco lá onde não tem tinta e só depois eu trago aqui, ó. Descendo essa tinta. Movimenta bem o pincel, tá? Pra mesclar e não ficar muito manchado. Apesar que esse estilo de rosa, ele fica mais manchadinho mesmo, tá? Ele tem mais personalidade, ó. Aqui essa pétala tá caída.
Então, também ela vai ter, ó. E aqui por baixo também, ó. Tá? Nessa lateral, descendo um pouquinho. E eu vou adicionar aqui também, ó, na ponta, ó. Pra dar um charmezinho. Lavo o pincel, pego mais amarelo, preencho aqui essa parte central. Vou preencher a dobra, ó. Capricha aqui na borda. E aí, você vai mesclar a junção dessas cores. Tá? Agora, falta fazer só essa parte aqui e essa parte de baixo é a parte verde. São as sépalas, tá? Então, essa parte aqui vai ficar o amarelo canário todo na parte de cima. Ó, eu puxo com o pincel de lado, tá? Nessa lateral aqui, ó, vai ficar o amarelo canário também e na outra lateral, para ressaltar que está por cima das outras pétalas. Feito isso, eu lavo o pincel, venho aqui no vermelho, coloco na parte central, limpo o excesso de tinta do pincel e obedecendo a curvatura aqui, ó, dessa arredondadinha desse botão, eu vou puxando, ó. Para juntar e mesclar aí. Na pontinha lá, ó, eu vou colocar um pequeno detalhe com o vermelho profundo, com o pincel bem em pezinho, tá? Vamos fazer o botão. Esse botão é um botão que ele tá todo fechado, então ele vai ser todo verde, tá? Pra começar, a gente vai fazer o ponto de luz molhada, tinta de lado do pincel, vou escolher a cor, o lado onde eu quero colocar a iluminação e eu vou colocar deste lado, tá? Poderia vir direto com o branco aqui? Poderia, mas eu prefiro vir com a tonalidade um pouco mais escura e depois eu coloco o branco depois que secar, tá? Então, verde bebê, depois eu venho com, ó, o verde seco, que foi as mesmas tonalidades que a gente usou nas folhas, ó. Venho em volta, ó, mesclando, tá? Nessa parte de baixo, a gente vai entrar com um tom mais escuro, ó. Tá? Colocou, você vem, ó, trabalhando, sem mover muito o pincel do local, sem espalhar muito essa cor escura. E na lateralzinha aqui também, ó, eu posso adicionar um pouquinho mais. Por quê? Porque eu determinei que a sombra vai estar vindo daqui, tá? Ó, trabalha, lava o pincel. E geralmente a gente faz isso com branco ou pode deixar como está, tá? Eu vou vir aqui, ó, com um pontinho de luz, ó, e vou dar uma esfumadinha com branco. Olha como realça. Depois que secar, eu posso voltar e retocar, tá? Principalmente o ponto de luz, certo? Então, vamos fazer agora o cabinho? Ó, pro cabinho, a gente vai pegar o tom mais escuro. Ó, e vamos subir aqui. Aí, deste lado, ficou a sombra, não foi? Então, você vem e coloca de aqui também. Aí, vai com o verde, ó, médio, ó, e completa, tá? Depois que você completou, você vai pegar um pouquinho do verde bebê, ó, pra iluminar aqui a lateralzinha como você iluminou lá, tá? A gente vai fazer essa daqui, aí é só você repetir no que tá embaixo.
Amoras, aqui a gente tem um galho, tá? Então, esse galho aqui, ó, eu coloquei até a sombra do galho. O que que eu vou fazer? Deste lado aqui, próximo da sombra, eu vou colocar o tom mais escuro que a gente tá usando aqui, que é... Pega um pincelzinho 4, tá? Eu, às vezes, uso o mesmo pincel pra fazer tudo, mas o ideal é você trabalhar com um pincel menor pra fazer, tá? Verde pântano, depois, ó, eu vou intercalar aqui, ó. Tá? Com esse tom de verde. Verde panto nessa sépala que ela tá aqui por baixo, ó. Puxa a pontinha. Aqui tem uma que tá por baixo aqui também, ó. Então, deixa elas escurinhas, ó. Vou trabalhar aqui, ó, a ponta do galho, ó. Tá? Lavo o pincel. Vou pegar o verde, ó, o verde bebê, ó, pra iluminar aqui a lateral, ó. Certo? Se quiser fazer espinhos, pode estar usando um pincelzinho pequenininho pra fazer, ó. Aqui eu tô usando o pincel 0 da linha da Tigre 141. Ó, aí você vai e projeta os espinzinhos. Aqui a gente tem que projetar um galinho, ó, pra unir a folha, né? E aí, você coloca um pequenos espinhos, tá? Mesmo processo que a gente fez aqui, a gente vai fazer nesse daqui. Eu acho que não precisa mostrar pra vocês, é só observar ó, a sépala que está por baixo e a que tá por cima, tá? O que estiver por cima vai receber mais claridade, vai ficar mais clarinho, tá bom? Então, a gente tem uma folha aqui desse lado que tá por cima da lamparina. Significa que, depois que eu pintar a lamparina, que eu vou voltar nessa folha aqui, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pintar essa rosa, depois eu venho pra lamparina e assim eu dou seguimento, sempre pintando tudo que está por baixo primeiro. Então, requer bastante observação da pessoa que está pintando, para observar o que tá por baixo, o que tá por cima e manter o risco sempre próximo de você. Em caso de alguma dúvida, você tem um risco para consultar, tá bom? Então, vamos pintar aqui, gente, tá? Vermelho profundo. Amarelo canário, tá? Passar um pouco dessa misturinha aqui, que a pétala, ela é maiorzinha, tá? Então, eu vou vir com vermelho profundo, eu vou vir aqui, ó. Abaixo aqui, ó, vai ter sombra, porque essa pétala tá por cima, então já coloca a sombra aqui. Venho aqui, ó, por debaixo desse corpo aqui, ó, desse copo aqui, porque também toda a parte de baixo aqui, ó, em toda a rosa recebe sombra, tá, ó. Puxo aqui, ó, pra lateral. Aqui a gente tem um risquinho, isso quer dizer o quê? Que tem uma profundidade aqui. Aqui, como a rosa tá apoiada sobre a mesa, vai criar um vinco aqui, ó. Vai criar um vinco aqui nessa direção, deixando mais escuro, certo? Eu vou lavar o meu pincel, vou lá no amarelo, e o amarelo eu vou colocar da borda, levando pra cima, pincelada curvada, como se fosse uma vírgula, ó. Tá, ó. Aqui a gente tem toda a borda da pétala aqui, ó. Primeiro eu coloco onde não tem cor, onde tá branco, ó. Eu poderia ter feito a folha primeiro, tá? Por quê? Porque essa pétala aqui, ela tá por cima da folha, mas eu acabei esquecendo, tá?
Ó, aqui eu vou ter que dar aquela mesclada aqui, ó, pra unir os tons, ó. Tá? Vou pegar um pouquinho desse vermelho, vou colocar aqui e aqui, porque tem uma curvinha. Ó. Vou pegar vermelho, venho aqui, ó, da borda pra fora, ó. Observa como eu faço a pincelada, ó. Tá? Limpo lá e com o cantinho do pincel, ó, eu vou esfumar aqui, ó, em forma de triângulo. Tá? Aqui também, ó, em forma de triângulo, ó. Pontudinho pra frente, mais largo aqui na base, ó. Certo? Ó, com um pouquinho do vermelho, eu vou colocar bem aqui assim, ó. Vou esfumar pra dentro com cuidado, ó. Tá? E aí, você vai vir com o berinjela e vai reforçar a sombra. Agora, requer observação, ó. Descendo nessa parte aqui de dentro, onde vai ter mais sombra. Nesse cantinho aqui também, ó. E aqui, ó. Tá? Dá aquela esfumadinha, bem pouquinho, pra não cobrir. Ó, e se quiser, pode vir cá na borda aqui, ó, e colocar um pouquinho desse berinjela, mas tem que ser um traço mais fininho, tá? Agora, a gente vai pra próxima pétala, que é essa pétala daqui, ou essa daqui, tanto faz, tá? O modo de fazer é igual. Então, vamos lá, vamos subir com a sombra aqui, ó. E aqui a gente tem aquela dobra, certo? Ó, puxo pra cima, ó. Puxo pra cima, venho aqui nessa lateralzinha aqui, ó, que vai ter um pouco de sombra, ó. Coloco, ó, esfumando, certo? Aqui, ó, eu vou passar um pouquinho, por quê? Porque tem a alça da lamparina, tá? Então, vou colocar um pouco de sombra aqui. Vou lavar o pincel. Vou pegar o canário, amarelo canário, eu venho da borda, ó, onde tá sem tinta. Eu venho adicionando, ó. Depois eu puxo pra dentro, ó, descendo, ó. Coloco lá na borda e puxo pra dentro. Tá? Lavo, vou lá no berinjela, vou ressaltar aqui, ó, próximo ao corpo aqui da rosa e um pouquinho aqui na lateral, ó. Esfumo pra não ficar muito marcado, tem que tomar muito cuidado, porque esse berinjela, ele é forte. Uma isca aqui nesse cantinho. E tá pronta mais uma pétala. Bom, agora a gente vai fazer essa pétala de baixo. Pra pétala de baixo é o mesmo processo, gente. Eu faço passo a passo para vocês não se perderem, mas quem já tem habituado a assistir as minhas aulas, talvez nem precise disso. Principalmente as meninas que compraram o curso Pintando Caminhos, que lá eu trabalho justamente essa rosa, tá? No modo médio e no modo avançado, tá bom? Então, vamos lá. Essa pétala aqui, ó, tinta no canto do pincel, vermelho profundo, marco aqui, ó, a sombra jogando pra cima e nessa borda aqui, ó, desta pétala, trabalho. Nessa bordinha eu já vou deixar marcadinho aqui, ó, que eu já quero um pouquinho de vermelho. Lavo o pincel, venho com o amarelo, colocando naquelas áreas onde ficou em branco, ó. Depois que eu colocar em todas essas áreas que eu volto mesclando a união entre uma tonalidade e outra. Tá?
limpo. Se precisar, pode pegar mais do vermelho, ó. Evita um pouco de jogar muito amarelo para dentro do vermelho, por quê? O amarelo, ele tem um pouco de branco na composição e ele não deixa o vermelho tão bonito, meio que dá uma apagada nesse vermelho, tá? Então, agora, com o tom mais escuro, que é o berinjela, eu vou vir, ó, aqui, ó, próximo ao corpo, ó. Puxo pra cima, ó. E aqui, ó, um pouquinho pra dar uma sutileza. Ó, um pouquinho aqui nessa borda. E assim a gente vai seguindo, pétala por pétala. Vamos construir essa pétala agora. Lavou o pincel, vem próximo ao corpo. Acentua aqui, ó, a parte escura da dobra. Nessa lateral vai ter sombra, ó. Trabalha bem para preencher. Lava o pincel, amarelo canário, ó, da borda para dentro. Ó, amarelo canário, da borda para dentro. Vou trabalhar aqui, ó, com o pincelzinho de lado, jogando para dentro. Venho para esse outro lado, mesmo processo. Vermelho profundo, marcando a sombra aqui, ó. E nessa parte de cima aqui também, ó. Tá? Vou lavar o pincel. Venho da borda pra dentro, ó. Colocando. Certo? Com um pouquinho do berinjela, tem que ser bem pouquinho, ó. Eu vou adicionar aqui, mas não precisa ser muito. Desce com a ponta fininha, tá? A ponta tem que ficar bem fininha. Vamos fazer aquela parte, ou eu posso fazer essa parte aqui, ou eu posso começar por aqui. Então, vou começar pela parte de baixo e depois a gente finaliza só essa parte da boca, tá? É uma rosa que ela tá mais fechada, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, já é diferente. Você já começa com o amarelo, porque essa parte de baixo aqui, ó, ela é mais clara, tá? Lembra que a gente colocou sombra aqui? Então, essa parte de cima, ela vai ser mais clara. Então, jogo o amarelo canário, ó, lá. Venho com o vermelho, ó, bem abaixo da dobra, porque essa dobrinha, ela vai projetar uma sombra nessa parte de baixo aqui. Depois que eu adicionei uma pequena quantidade com o cantinho do pincel, eu vou puxar essa tinta para baixo, ó, e esfumando muito, tá? Para não ficar marcada, a gente precisa de um degradê, tá? Ó, a transição de uma cor para outra tem que ser suave, não pode ser forte, tá? Ó, e com o cantinho do pincel, ó, eu volto, eu vou acentuar as dobrinhas com o vermelho profundo. Aí, a gente vai fazer esse lado e esse lado, tá? Vou pegar o amarelo bebê, porque eu sei que essa lateral aqui, ó, ela vai ficar mais clara. Amarelo bebê não, amarelo canário. Vou preencher. Essa região, ela tá mais à frente. Se ela tá mais à frente, ela tá recebendo mais incidência de luz. Por isso, a gente preenche tudo, pega o vermelho, pouquinha tinta de um lado só do pincel, venho abaixo aqui, ó,
das pétalas que estão dobradas, a gente coloca e vem trabalhando essas tonalidades aqui, ó. Aqui a mesma coisa. Limpo o pincel. Trabalho. Se achar que tá com muito vermelho, você limpa o pincel no paninho, tá? Aí, com um pouquinho do berinjela, ó, eu posso até vir aqui, mas tem que ser muito pouquinho. Ó. Venho nos cantinhos, ó, colocando. Aí, a gente vai fazer a parte da boca da rosa agora, tá? Aquela parte lá. Aí, o que você vai fazer? É bem simples, na verdade. Você vai preencher com amarelo. Aqui, ó, as ondinhas. Aqui, a gente tem mais uma pétalazinha, que a gente chama de pétala dobrada ou pétala falsa. Aí, eu com um pouquinho do vermelho, ó, eu vou colocar logo abaixo aqui, ó. Aqui também. Ó. Agora, a gente vai fazer aqui dentro, essa parte aqui dentro, tá? Aí, a gente vai pegar a berinjela, que é escuro, vai colocar aqui, ó, um pouquinho, ó. Depois do berinjela, observe que eu não puxo muito. Eu venho com o vermelho profundo, ó. O vermelho profundo, eu já subo um pouquinho mais. Ó, já subo com o vermelho profundo. Venho aqui, ó, nessa lateralzinha vai ter sombra, ó. Eu já coloco um pouco do vermelho profundo, marco aqui também, ó, essa borda. Vou lavar o pincel. Se precisar, você pode vir cá e aumentar aqui, ó, tá? Vou lavar o pincel pra me colocar o amarelo. Pego o amarelo, ó, eu vou vir da borda, ó, jogando pra dentro, ó. Agora que eu observei que tem uma dobra aqui, ó. Ó, vou trabalhar aqui a junção das cores. Ali tem uma dobra, então eu venho com o vermelho aqui, ó. Jogo o vermelho. Um pouquinho do vermelho aqui na ponta. Aqui tem uma dobrinha, então eu vou voltar, ó, pra me retocar aqui essa parte da dobrinha, ó. Aí, na parte de dentro, a gente tem que fazer umas pétalas intercaladas, né? Não precisa ser muito, ó. Amarelo de um lado só do pincel, uma boa quantidade. Ó, e eu vou simular umas pétalas aqui, ó. Tá? Elas precisam se desenrolar, é como se elas estivessem presas, enroladinha aqui dentro, ó. E tá mostrando só a partezinha de cima delas, ó. Tá? Você coloca essas pétalas aqui, ó. Vamos pegar amarelo bebê, que é um amarelo mais clarinho. E vamos preencher. Ó, pressiona, pode pegar o pincel com o odor. Ali até eu invadi uma areazinha ali que não era
Vou ter que corrigir depois, ó. Certo? Preencheu? Gente, isso aqui é bom depois de seco, tá? A minha não tá seca, então vou colocar aqui, ó, um pouquinho do amarelo bebê nesses pontos onde eu deixei mais claro, ó. Eu coloco um pouquinho do amarelo bebê e trabalho. Pra ficar como se fosse um pontinho de luz refletindo, ó. Não vai aparecer muito, porque aqui ainda tá úmido. Principalmente nas dobras, tá? Não coloque branco, coloque amarelo bebê. Se você, por acaso, não tiver o amarelo bebê, pega um pouquinho de amarelo aí, mistura com branco e faz um tom bem clarinho, ó. Aqui, ó, tinta no cantinho do pincel pra fazer essa bordinha aqui, ó. Aqui dentro fica mais apagadinho mesmo, é normal. Ó, aqui, ó. Eu posso dar umas... Peguei muita tinta. Uma pinceladinha assim, ó. Mas observe como eu estou pincelando, tá? Limpo o pincel. Tá? E tá pronta aí a nossa rosa. Depois é só retocar qualquer detalhe. Agora a gente vai fazer as lamparinas.